Vai ter o Senhor, ele não vai ter. Mas se porventura eu disser aqui para os irmãos, um texto da palavra de Deus dentro de uma história, para no final do módulo lá alguém apresentar um conteúdo sobre esse texto, eu tenho certeza que a semana que vem muitos já terão esquecido, se não marcar, sobre o que era o tema que eu havia pedido. Ou seja, nós somos bons naquilo que nos interessa para o nosso dia a dia. E é bem verdade que ler a palavra de Deus em um estudo mais aprofundado de temas, ou de vários temas, livros, requer muito esforço. E nós vamos, aqui nesse módulo, ver um pouquinho o que é esses esforços necessários. Então vamos lá, métodos de estudo da Bíblia. Lá na página 6, eu creio que é a mesma revista, né? Sim. Na página 6 nós vamos ter lá na página 7 a introdução. A introdução vai dizendo assim: a disciplina Método de Estudos da Bíblia procura fornecer ao estudante de teologia recursos sistemáticos e científicos. Então aqui nós podemos analisar que tem alguns métodos, alguns recursos, sistemas para esse estudo e algo também científico, comprovado, no estudo diário das Escrituras. Esta disciplina relaciona-se com outras duas importantes áreas do conhecimento teológico. A hermenêutica, os irmãos já fizeram hermenêutica aqui? Não? E a exegese. Embora interrelacionadas, essas três disciplinas distinguem-se quanto ao propósito fundamental. A hermenêutica ensina as regras de interpretação e a exegese aplica as regras hermenêuticas. E o método de estudo da Bíblia vale-se da contribuição dessas duas outras disciplinas em suas múltiplas abordagens. Isto posto, métodos de estudos da Bíblia é uma disciplina teológica e metodológica cujo alcance está no mesmo nível das clássicas matérias da teologia exegética. As necessidades de empregar métodos de estudos na análise das Escrituras. Método é todo processo racional usado para se chegar a determinadas conclusões válidas. Quem dos irmãos aqui que já tomou a atitude de sentar com um objetivo e dizer assim: eu vou estudar a Bíblia? Alguém dos irmãos já fez isso? Esquecer de tudo, colocar a Bíblia, colocar a enciclopédia, colocar o dicionário, o papel e a caneta ali e dizer: eu vou fazer um estudo. Há muito tempo eu fui. Papel, caneta e Bíblia é excelente. O dicionário do lado que eu não entendia nada. Depois? Para ser bem realista para os irmãos, dá dor de cabeça só em pensar. E quando você começa num propósito dessa maneira, dessa forma, parece que se levanta um turbilhão de problemas, dificuldades, fazendo de tudo para te atrapalhar, para tirar você do teu foco, do teu objetivo. Mas a partir do momento que você entra num estudo mais aprofundado, usando os métodos corretos para esse estudo, você começa a se apaixonar por aquilo que você está fazendo. E a partir do momento que você se apaixona por aquilo que você está fazendo, aliado com algumas regras que existem mesmo para o estudo com métodos, você começa a descobrir algo maravilhoso, que todo cristão ele deveria de descobrir. Que a Bíblia, ela é um livro vivo. Aleluia. A partir do momento que você entende isso, e você vai estudar agora este livro, você começa a viver algo totalmente diferente, totalmente novo. Você se esquece de que você tem os teus afazeres,
que você tem o teu dia a dia, o teu bem-estar, e você se apaixona por esse livro. E você acaba descobrindo dentro desse livro pérolas escondidas. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, a Bíblia já não foi num todo revelada? Tem algo novo? Tem. Tem muitas coisas novas para a nossa vida pessoal, para o nosso dia a dia. Mas nós só podemos descobrir isso a partir do momento que nós nos aprofundamos e nos apaixonamos por um estudo da Palavra de Deus. Então, eu pergunto porque às vezes já me deparei com pessoas que, pelo fato de algo estar acontecendo, tipo a pandemia que aconteceu, agora está acontecendo, eu quero descobrir o que a Bíblia fala sobre isso, eu vou ver a Bíblia e dar uma explicação para isso, e começa às vezes sem um raciocínio lógico, da forma errada, o estudo da Palavra de Deus, buscando um conhecimento que não seja próprio para o seu crescimento, apenas por curiosidade de tentar descobrir ou de tentar saber, sem um real motivo, sem um motivo verdadeiro. E isso pode ocorrer. Por isso que existem métodos e esses métodos têm que ter os seus aliados. E qual é o nosso maior aliado para o estudo da Palavra de Deus? Quem tem que ser o nosso maior aliado para um estudo aprofundado da Escritura Sagrada? Jesus. Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, pode esquecer. Se não for o Espírito Santo sendo ali o teu guia, e você não tiver esse contato com ele, infelizmente, vai ser algo totalmente vago. Vai ser apenas um conhecimento sem sabedoria, sem entendimento. Um conhecimento simplesmente superficial ou artificial. A necessidade de ter o Espírito Santo como nosso guia dentro desse texto que nós lemos aqui. Métodos de um modo racional. Então, tem que ser de um modo racional, não pode ser de uma forma irracional. Um pequeno exemplo aqui para vocês, em uma das cidades que nós estávamos, um jovem de 23 anos, ele era apaixonado por escatologia, mas a escatologia, ela é um pouquinho complexa de se entender, de se compreender, de se analisar. E ele começou um estudo aprofundado na escatologia, e sem o aliado, o Espírito Santo, sem um acompanhamento. E esse rapaz, em um determinado momento, ele leu de forma tão exagerada, e chegou um determinado momento que ele disse: eu preciso comer a palavra de Deus. Comer a palavra de Deus, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Em um determinado momento, a mãe dele chegou no quarto onde ele estava arrancando as folhas da Bíblia e literalmente comendo. Literalmente. Porque o propósito não era um propósito dentro de um método, dentro de uma base, acompanhado pelo Espírito Santo. Então, se você vai procurar algo aprofundado dentro da palavra de Deus, tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Nós não estudamos a Bíblia, nós não lemos a Bíblia para nos tornar maior que alguém. Não. Nós estudamos a Bíblia, lemos a Bíblia, observamos a Bíblia, para nós nos tornarmos melhor para nós mesmos, não para as outras pessoas. Então, ler a Bíblia de cabo a cabo, como dizem, para bater no peito e dizer: eu já li a Bíblia 4 vezes, de nada serve, se não fazer a aplicação correta aqui dentro de nós. Então, dentro desse estudo aqui, nós vamos aprender também um pouquinho mais sobre essas regras, Um modo racional usado para se chegar a determinadas conclusões válidas. A Bíblia, ela é um livro
totalmente definido. A Bíblia é um livro que por si próprio ela se define. Não tem meio termo. Ela é um livro conclusivo. Se conclui. Não tem algo que vai ficar no ar, mas será. Existem, claro que existem, várias passagens que fica aquele ponto de interrogação. O que é, o que não é. Mas nós temos que entender e compreender que as coisas reveladas pertencem aos homens e as coisas ocultas pertencem a Deus, até o momento que Deus quiser revelar a alguém. Se porventura há uma necessidade de ser revelado para alguém. Vamos lá então. Para chegar ao conhecimento do significado original do texto, para que o método seja útil e aconselhável, não basta que indique qualquer caminho. Olha só. Quantos de vocês aqui que já ouviram aquela frase assim: todos os caminhos levam a Deus? Muitos. Essa é bem típica, né? Né? Todos os caminhos, fica à vontade, irmão. Todos os caminhos levam a Deus. Isso aqui é uma das coisas que, inclusive, hoje ainda eu escutei alguém dizer: pois é, né? Mas todas as religiões são boas. Eu disse: nenhuma presta. Estudar esses métodos aqui, queridos, requer. E nós vamos ver o porquê que nós temos que ter os aliados para o estudo da palavra de Deus. Não basta que indique qualquer caminho, é preciso que indique aquele que melhor e mais satisfatoriamente conduza ao fim que se tem em vista. Método de estudo da Bíblia, então, é a maneira de proceder de modo organizado. Olha só, organizado, queridos. O primeiro ponto, o primeiro passo é a organização. Vamos nos organizar para estudar? Eu creio que todos os irmãos trabalham aqui, né? Com exceção dos meninos aqui que só estudam. E lava a louça de vez em quando, né, irmão Juliano? Né, irmão Jus? Não, ele tem uns a fazer. Ah, tem os afazeres? Eu sou babá do neto, então. Olha só, vamos se organizar para estudar, para fazer um estudo aprofundado da Escritura Sagrada. Qual é o tempo que vocês vão usar para fazer esse estudo? Quem já está aí pensando no tempo? Qual que é o horário que você tem? À noite. Vai tirar a atenção de quem para estudar? Tem que ser organizado. Tem que começar da forma organizada. Para se organizar nessa forma de estudar, você tem que ter um preparo. Você precisa pensar, analisar as possibilidades, as situações, tal dia, que horário, tal horário, não tem nada na agenda, não tem nada na agenda. Esse vai ser o dia então, para o estudo mais aprofundado. É aquele dia que o mecânico que mora do lado parou de mexer no carro, aquele dia que a serraria ali de trás também não está com as máquinas ligadas, aquele dia que a esposa não está varrendo a casa, coçou no último volume, aquele dia que o esposo está lá bem no cantinho dele, cuidando dos filhos, dos netos. É aquele dia que você se organiza para fazer um estudo da palavra de Deus. Alguém aqui já estudou a Bíblia ouvindo música? Alguém aqui já leu a Bíblia ouvindo música? Não tem como. Não tem como. Tem que ter uma organização, e essa organização, primeiramente, é no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal. Nós precisamos nos organizar e ser organizados, se nós queremos, dentro desse conteúdo aqui, que é a palavra de Deus, nós termos algo satisfatório para a nossa vida. Eu imagino que o primeiro estudo que eu fiz da palavra de Deus, eu tinha 7 anos. 7 anos. Primeiro estudo. Com uma Bíblia velha. Uma Bíblia que não tinha mais nem capa. Mas que não tinha uma página daquela Bíblia que não tivesse rabisco de lápis de cor.
De quem era aquela Bíblia eu não sei. Eu sei que eu ganhei aquela Bíblia. De alguém que lia muito a Bíblia. De alguém que marcava, anotava. Então, essa organização de você ter um espaço, um horário, a disponibilidade de fazer, é um dos principais aliados que você terá para um ótimo estudo, para um estudo perfeito, então, dentro desse sistema de estudar. O uso de métodos de estudos da Bíblia se justifica nos seguintes termos. O emprego de métodos de estudo da Bíblia é de caráter racional e científico, e não empírico, de sensações e imagens. Não se baseia em achismos. Ou eu sinto. Quer ver entrar numa discussão, queridos? E crente gosta de discutir. Gosta. Né? Crente gosta de questionar. Crente gosta de debater. E normalmente nada central, sempre nas beiradas que não tem muita importância. Exatamente. Tipo assim, Adão tinha umbigo? Na grande maioria das vezes, pelo achismo. Ou porque eu ouvi o pastor Pedro, não sei das quantas, lá numa página lá do Facebook, lá numa página lá, ele disse que é assim. Né? Então, uma forma totalmente errada. Mas nos resultados que são válidos pelo uso de métodos adequados, né? Então, nada de achismo ou de eu sinto. Né? É bom de ver, de ouvir os pregadores, né? Agora nós vamos aqui conjecturar, irmãos. Tem que cuidar com essas conjecturas aí. Tem que cuidar. Uma vez eu fui conjecturar e conjecturei que um abençoado no final do culto veio lá e me chamou e queria que eu provasse dentro da Bíblia que o apóstolo Paulo tinha uma caneta para escrever. Porque eu disse que o apóstolo Paulo, sentado lá na prisão, em determinado momento, né, vamos conjecturar aqui que se fosse nos dias atuais, ele pegaria lá sua caneta Bic e começaria a escrever. Eu não sei qual parte que o abençoado lá pegou, mas ele depois ele disse, pastor, eu quero que o senhor mostre ali, aonde que está escrito ali que o apóstolo Paulo pegou a caneta Bic. Um presbítero, que eu quase perdi a bênção por causa dele, né? Porque ele queria só contê-lo. Vamos lá. Então, métodos válidos, né? O texto, capítulo perícope bíblica, embora possua uma mensagem que se deve ser interpretado de acordo com a intenção autoral, né? Intenção autoral. Propósito da obra e contextos possui aplicações distintas de acordo com o método empregado. Várias formas, aplicações distintas conforme o método que vai ser empregado, né? O propósito de cada obra, de cada contexto, né? Tem que levar em consideração nesse sentido. O uso de métodos de estudo da Bíblia é uma ferramenta útil, prática, e qualquer cristão cujo propósito está em compreender sistematicamente a mensagem da Bíblia. Qualquer cristão que queira compreender sistematicamente essa mensagem. Não é errado questionar, irmão Julião. Não é errado. De forma alguma. É bom o questionamento. O questionamento aguça as nossas ideias. Só que nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Por quê? Porque tem perguntas, irmão Lucas, que nós fazemos que a Bíblia não responde. É. Quem faz uma pergunta aqui que a Bíblia não responde? Pense rápido aí. Não pode calma aí, né? Surgiu, não, eu brinquei com isso porque foi uma vez na aula de teologia mesmo. Né? Com quem Caim casou-se?
vai questionar? Com quem, irmão Gilson? Será? Está na Bíblia? Será? Né? Olha só. Perguntas que a Bíblia não responde, mas há uma dedução, não há? Há uma dedução, né? De que possivelmente teria sido com uma irmã. Mas a Bíblia não vai relatar isso, é outro assunto que, se nós fosse agora dar uma ênfase para o debate, nós terminaríamos a aula aqui meia-noite debatendo só sobre esse assunto, né? Mas não é esse o caminho. Vamos lá. Então, por isso que é interessante, queridos, pegar a Bíblia e vamos analisar isso aqui ponto a ponto. O uso de métodos de estudo da Bíblia é uma ferramenta útil, prática em qualquer questão cujo propósito está em compreender sistematicamente a mensagem. Os diversos métodos de estudos da Bíblia adaptam-se facilmente às características personológicas, científicas e culturais de cada estudante das Escrituras, né? Personalidade científica, cultura de cada estudante, né? Então vamos dizer assim, para nós entender aqui, os nossos métodos de estudos da Palavra de Deus aqui no Brasil, nós somos assembleianos, cristãos, evangélicos, pentecostais, né? Vamos trazer um aluno aqui judeu. Será que vai ser o mesmo método? Não tem como. De forma alguma, né? Então tudo deve se levar em consideração. É provável que os estudiosos argutos prefiram um método indutivo em vez do devocional, enquanto outros prefiram este no lugar daquele. Seja como for, tanto um quanto o outro está envolvido em uma análise séria das Escrituras, mas que se distingue quanto à preferência metodológica. Quem de vocês rapidamente pode me citar um teólogo da antiguidade? Calvino. Calvino. Pai do calvinismo. Né? Que método, vamos supor, que Calvino usava? Será que ele usava esse método indutivo ou devocional? Ou será que ele aliava? Né? Só uma pergunta, pastor. Você poderia fazer a distinção dos dois? O que é indutivo e o que é devocional, para que eu possa entender um pouco? Devocional seria aquele método que você vai fazer mais como uma aplicação para o teu dia a dia, para aquilo que você quer colocar em prática, né? E o indutivo é aquele método que simplesmente você vai fazer para um conhecimento geral, mas não que você queira, levar à risca aquele estudo ali, né? A aplicação no teu dia a dia. É uma forma de você fazer uma aplicação assim, num sentido bem amplo. Por exemplo, eu vou fazer um método aqui para todos vocês. Cada um vai ter a sua forma de aplicação, né? Indutivo para que todos venham pegar essa forma, essa maneira que está sendo passada. Agora, quando é algo assim devocional, aí é diferente. Eu dou um exemplo assim, porque eu tenho uns colegas meus, né, de cristãos, são de outras igrejas diferentes, né? Eles fazem bastante devocional, assim, né? Vou pegar esse texto aqui, vou ver o que eu posso aprender e aplicar, né? Isso. E agora, como o senhor distinguiu ali, eu acho que eu faço um estudo mais indutivo, assim, eu quero mais entender o geral, por que está acontecendo aquilo ali. Sim. Então não tem problema, não é errado nesses dois métodos. Não, de forma alguma. Os dois métodos, se você consegue aliar os dois métodos, isso aí é para um crescimento muito amplo, né, de aplicação para a vida, né, determinados lugares, pessoas, grupos, né, que você vai estar usando esses métodos aí
de estudo, É né? porque nos textos da própria palavra, quando a gente começa a entender, tu vai perceber que algumas partes da palavra são históricas. Então, em algum momento, você pode usar um texto, né, histórico, até para uma aplicação pessoal, mas nesse momento é importante você usar a técnica indutiva porque você está estudando aquilo para entender o contexto, Exatamente. né? Então, já tem textos, tipo, eu sempre gosto de citar umas parábolas, é o típico texto bíblico para um estudo devocional, porque ela é atemporal, Jesus estava usando justamente para, parece que ele sabia, Sim, né, falar com nós sim. 2000 anos depois. É diferente de você olhar um texto histórico, né? Não, estou Sim. lendo a história lá no livro de Crônicas, no livro de Reis e tal, que aconteceu tal coisa. Então é mais institucional, você está entendendo, né? Vamos fazer um estudo devocional da genealogia de Cristo. Faça um devocional da genealogia. Ou da genealogia, né? Lá do passado, como nós encontramos, né, nos livros. Você não vai ter aqui, né, aquela, vamos assim dizer, aquela... Aplicação pessoal. Exatamente, dentro daquilo que... Mateus, né? Mas para o conhecimento geral, né? Ah, mas espera aí, aquele fulano lá, que é da genealogia, era pai daquele, que é daquela localidade, daquela nação, daquele povo. Então você já tem uma forma mais ampla, né, do conhecimento. Então, formas e estudos. Método indutivo em vez do devocional. Enquanto outros preferem este lugar daquele, seja um quanto o outro, está envolvido em uma análise séria das escrituras, mas que se distingue quanto à preferência metodológica. Por fim, o uso de métodos de estudos da Bíblia se justificam por ser um modelo eficiente de buscar as verdades das escrituras. Só uma pergunta, até que horas que vai a aula? 9h30. Tem pausa para café, alguma coisa? Às vezes a gente faz uma pausinha, mas nem sei. É. Hoje não tem café. Hoje não tem café, não quiser parar. Então tá. Outra coisa, eu trabalho com o sistema de exercícios, né? Não sei se é aplicado aqui, mas eu cobro os exercícios, né, que sejam feitos. E então por isso que é bom vocês prestarem bem atenção, senão no final aí a nota vai ser reduzida, né? Tô brincando, você é o coordenador de vocês. Não, professor é a autoridade máxima, eu só coordeno, depois que entrou na aula é contigo. Vamos lá. Eu já, vamos dizer assim, não vão imaginar assim que nós já não lemos ali os questionários, tá? Daqui a pouco começam as perguntas. Vamos lá então. Porque assim, a forma de nós estarmos estudando até mesmo aqui dentro do conteúdo da teologia, se nós parar para pensar assim, quando você vai fazer um estudo dentro do contexto da palavra de Deus, você usa o livro, esse método aqui. A facilidade de vocês guardarem por aquilo que vocês ouvem, por aquilo que vocês leem, mas a forma mais eficiente é a escrita. É a mais eficiente. Ou seja, quando eu digo aqui para vocês que eu cobro os exercícios, não é porque o pastor, o professor quer ser chato, né? Não, é para que vocês venham ter uma forma mais eficiente de vocês guardar, de vocês gravar. Então, por isso que nós tratamos aqui de assunto, de métodos, e o primeiro ponto é a organização. Se está aqui os exercícios para fazer, é para fazer ou não? Depende, se você quer tirar dela, se quiser tirar, não. Concordo. Né? Mas se está aqui, é para fazer. Né? É lógico que aqui nós não estamos em um estudo secular, né, queridos? Nós estamos, né? Mas seria bom se na próxima aula eu perguntasse para vocês e vocês pudessem me responder. Né? Vamos lá então. Vamos lá. Aqui na página de número
9, né? 9. Considerações preliminares dos usos de métodos de estudo da Bíblia. Métodos de estudos, isso aqui não precisa. Autoridade da Bíblia, vamos lá, 3.1. Estude as Escrituras aceitando a autoridade que ela possui como procedente de Deus através de seus instrumentos humanos. Aqui não tem ninguém ateu, né? Tinha, mas agora foi embora. Devia estar aqui. Até o final do curso nós ia fazer ele acreditar. Olha só, entre os diversos tipos de autoridades que as Escrituras descrevem, encontramos no plano espiritual, no âmbito pessoal, no contexto social, no terreno da tradição. Né? Nós temos que entender aqui que a Bíblia, ela é inspirada, mas quem escreveu a Bíblia foram homens. Talvez forma de expressar uma escrita, uma linguagem para aqueles tempos e algumas coisas que correspondem aos dias de hoje diferenciavam. Mas nós temos que entender que o mesmo Espírito que deu essa inspiração para Moisés, que deu a inspiração para Lucas, Mateus, Paulo, é o mesmo Espírito Santo que nos dá nos dias de hoje o entendimento. Para nós entender que nós não fomos contemporâneos de nenhum daqueles homens, mas que hoje, no século 21 que nós estamos vivendo, ela continua sendo a inerrante palavra de Deus atual para os nossos dias. Então nós fazemos essa aplicação e entendemos dessa forma quando nós vamos fazer um estudo. Se nós deixarmos passar que, mas lá no passado aconteceu isso, né? Eram épocas diferentes, tempos diferentes, nos dias de hoje, de que forma? Será que dá para aplicar? Dá para aplicar sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, ela continua sendo o manual para a nossa vida, no nosso dia a dia. No plano espiritual, Deus e as Escrituras. No âmbito pessoal, consciência. No contexto social, eclesiástica e funcional. E no terreno da tradição, os costumes. E aqui, só nesse texto aqui, ó, queridos, vamos dar aqui talvez uns 2, 3 anos de estudo, né? Para entender, dentro de toda a palavra de Deus, de toda a Escritura, o plano espiritual, no âmbito pessoal, no contexto social e no terreno da tradição. Por que no terreno da tradição? O Antigo Testamento, num todo, se referia a quem? A igreja? Sim ou não? A lei? O Evangelho vem agora de uma forma diferente, com a graça. Escrito para determinados povos e escrito também para toda a esfera da terra, dos homens, todos os povos, línguas, as cartas, epístolas para um determinado grupo, epístolas gerais. E quando nós observamos aqui dentro desse método, por isso que eu perguntei para os irmãos, se nós tivéssemos um judeu aqui, tinha que ser diferenciado, porque os costumes lá eram totalmente diferentes dos costumes daqui. Então, para nós entender e compreender isso daqui, quando nós vamos fazer esse estudo dentro dessa organização, desses métodos aqui, queridos, nós temos que conhecer isso.
Temos que conhecer. Se um aluno aqui, qualquer um aluno, perguntar, vamos assim dizer, sobre um texto da palavra de Deus, uma doutrina da palavra de Deus, se refere a quem? A igreja? Ou se refere à nação de Israel? Os escolhidos de Deus. Por isso que é importante nós entender e compreender tudo isso no estudo que nós vamos estar fazendo. Estudos aprofundados, né? E esse contexto é tão importante, né? Daí às vezes tu vê as heresias, né? As pessoas olhando para um texto antigo onde vai falar de uma batalha, em que Deus deu vitória, que derrotou o inimigo, que cortou a cabeça com a espada. A gente ouve barbaridades, né? As pessoas olhando, eu digo, mas quando você olhar quem são os teus inimigos, a palavra de Deus diz que todos, né, são... Isso não existe, não. Então, fora de contexto, né, como que pode se não entender o objetivo, não entender, a gente falou agora um estudo mais, em algum momento, que não é tão devocional, e sim um relato histórico, às vezes a gente comete, né, ou vê se cometer heresias, como nos passou, eu acho que você estava, né, na EBOL, quando o irmão falou da história do caixão, né? Sim, sim. Exatamente, é um absurdo, exemplo. né? Mas, então, e as pessoas aceitando aquilo pela falta do conhecimento. Do conhecimento, né? Desse estudo mais aprofundado dentro dessa metodologia. Vamos lá. Em nenhuma hipótese a tradição ou os costumes, a consciência ou a autoridade eclesiástica é superior a Deus, né? E a veracidade das Escrituras. O apóstolo Paulo reconheceu isto quando afirmou: porque nada podemos contra a verdade. Segundo Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Rejeitar a verdade bíblica é incorrer em julgamento, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Segunda Tessalonicenses 2:12. Portanto, esteja disposto a aceitar a autoridade das Escrituras acima de qualquer outra, né? A Bíblia diz, ou eu digo? Bíblia. Mas e se eu levantar em profecia aqui? A Bíblia relata sobre os falsos profetas. Continua sendo a Bíblia. A Bíblia. Pode descer um anjo do céu aqui e falar para todos vocês aqui. Se não for Bíblia, Seja anátema. É porque se a profecia for realmente vinda de Deus, ela não vai